Olá, boa noite. Onde eu parei na última aula, bem, não importa. Hoje falaremos sobre a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A OIT é uma organização criada após a Primeira Guerra Mundial, com o intuito de... Alguém sabe? Não? Bom, para responder essa pergunta, vamos assistir a um vídeo muito interessante que eu irei mostrar. Compreenderam? Compreenderam? Todo cidadão tem direito a um trabalho digno, a uma jornada máxima de 8 horas de trabalho por dia, a exercer a sua profissão com segurança. Trabalhos iguais devem ser remunerados com o mesmo salário, sem discriminação de raça ou de gênero. A maternidade deve ser protegida. O trabalho infantil eliminado. O desemprego e o trabalho forçado combatidos. A liberdade de expressão e de associação é condição indispensável ao progresso. Todo planejamento econômico deve ter um fim social. A miséria e as condições desumanas de trabalho, onde quer que existam, constituem um perigo para a prosperidade de todos. Só a justiça social é capaz de sustentar a paz universal e permanente. Esse é o mundo idealizado pela Organização Internacional do Trabalho, uma agência do Sistema das Nações Unidas que tem a missão de promover mais e melhores empregos para homens e mulheres de 183 países. Uma missão que começou logo após o primeiro grande conflito armado em escala mundial. A OIT foi criada em 1919 como parte do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Em seus anos iniciais, se dedicou a desenvolver e garantir a aplicação de normas internacionais do trabalho. Essas normas, chamadas convenções, passam a compor a legislação dos países membros depois de ratificadas, e são todas elaboradas a partir do diálogo social entre os três atores do sistema produtivo: governo, trabalhadores e empregadores. Essa estrutura tripartite é o que caracteriza a OIT como fórum democrático, cujo símbolo maior são as três chaves dos portões da primeira sede da organização em Genebra. Na ausência de qualquer uma delas, os portões não se abriam. Espera aí, classe, dei uma pausa no vídeo para explicar para vocês como é que funciona a estrutura da OIT. A OIT é a única agência do sistema das Nações Unidas com uma estrutura tripartite, onde participam em situação de igualdade representantes de governos, empregadores e trabalhadores nas atividades dos diversos órgãos da organização. A OIT é dirigida pelo Conselho de Administração, que reúne 3 vezes no ano em Genebra. Este Conselho Executivo é responsável para a elaboração e controle de execução das políticas e programas da OIT, pela eleição e pela elaboração de uma proposta do programa e orçamento bienal. A Conferência Internacional do Trabalho é o fórum internacional que ocorre anualmente em junho, em Genebra, para discutir temas diversos do trabalho, adotar e revisar normas internacionais do trabalho, aprovar as políticas gerais e o programa de trabalho e orçamento da OIT, financiado por seus Estados-membros. O secretariado, escritório central da OIT, em Genebra, é o órgão permanente da organização e série de operações onde se concentram a maioria das atividades de administração, de pesquisa, de produção de estudos e de publicações, de reuniões tripartites setoriais e de reuniões de comissões e comitês. A estrutura da OIT inclui uma rede de 5 escritórios regionais e 26 escritórios de área, entre eles o do Brasil, além de 12 equipes técnicas multidisciplinares de apoio a esses escritórios e 11 correspondentes nacionais que sustentam, de forma parcialmente descentralizada, a execução e administração dos programas, projetos e atividades de cooperação técnica
e de reuniões regionais, subregionais e nacionais. Compreenderam? Compreenderam? Um dos pilares da Organização Internacional do Trabalho é efetivamente o tripartismo. E esse sucesso incontestável da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, nos mostra um caminho. O caminho de que nós não construiremos avanços sem que governo, sociedade civil organizada, trabalhadores, empresários, ou seja, os três pilares, né, da construção do mundo do trabalho, sejam efetivamente consultados, ouvidos e participem ativamente da construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade onde o trabalho seja efetivamente valorizado. Foi assim que a OIT avançou em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, quando adotou a Declaração de Filadélfia, documento que reafirmou os princípios da organização. O princípio básico da Constituição da OIT é que a paz permanente universal só pode ser conseguida através da justiça social e que a justiça social supõe o respeito aos direitos no trabalho. Esses valores, eles são fundamentais e são reafirmados pela Declaração de Filadélfia, que avança no sentido de definir claramente que o trabalho não é uma mercadoria, que o trabalho deve ser fonte de dignidade, que todas as pessoas têm direito a viver uma vida em dignidade, em liberdade, e que também os objetivos econômicos do desenvolvimento eles têm que estar articulados com os objetivos sociais. Em 1945, surgiu a Organização das Nações Unidas e a OIT se transformou em sua primeira agência especializada. Em 1969, a cinquentenária OIT recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Na ocasião, o presidente do Comitê do Prêmio Nobel afirmou que a OIT era uma das raras criações institucionais das quais a raça humana poderia orgulhar-se. E acho que ele não poderia ter frase mais feliz do que esta. Um reconhecimento pela promoção dos direitos fundamentais do ser humano naquilo que ele exerce como condição básica de sobrevivência, o trabalho. A principal contribuição da OIT certamente foi o ideal de justiça, ou seja, tornar indissociável, né, a ideia do trabalho com a dignidade do trabalhador. O principal mérito da OIT, como dizia, está no plano do ideal, dos princípios, dos valores. Valores dos quais o Brasil compartilha há 90 anos, como membro fundador da OIT. E desde 1950, a organização mantém um escritório no país. O trabalho principal da OIT no Brasil é promover a agenda do trabalho decente. E, em especial em áreas tão chaves como a erradicação do trabalho infantil, a erradicação do trabalho forçado e das formas análogas à escravidão, a promoção da igualdade de gênero e raça, a promoção do trabalho decente para os jovens, a permanente promoção das normas internacionais do trabalho e das melhores condições de emprego, tudo isso dentro do espírito de diálogo social. Alguns dos resultados dessa parceria entre a OIT e o governo brasileiro podem ser medidos em números. O mais recente deles, divulgado em dezembro de 2009, foi a redução dos índices de trabalho infantil em quase 50% nos últimos 15 anos. A OIT surgiu num pós-guerra e completou 90 anos em meio à primeira crise financeira que atingiu o mundo globalizado. Como resposta ao momento atual, a organização adotou a Declaração sobre Justiça Social para uma globalização equitativa em junho de 2008. Um ano depois, o Pacto Global para o Emprego. Duas iniciativas dirigidas a reafirmar os valores do trabalho decente no enfrentamento da crise e no processo de recuperação econômica. Ações conjuntas que hoje, mais do que nunca, são necessárias para enfrentar os desafios do novo milênio. A OIT completa 90 anos de promoção da cidadania, dos direitos humanos, do trabalho decente
e da realização da democracia no ambiente do trabalho pela promoção do diálogo social. Muito bom esse vídeo. Gostaram? Gostaram? Ele me faz lembrar o que diz o preâmbulo da Constituição da OIT. Considerando que a paz, para ser universal e duradoura, deve assentar sobre a justiça social, considerando que existem condições de trabalho que implicam, para grande número de indivíduos, miséria e privações, e que o descontentamento que daí decorre põe em perigo a paz e a harmonia universais, e considerando que é urgente melhorar essas condições no que se refere, por exemplo, à regulamentação das horas de trabalho, à fixação de uma duração máxima do dia e da semana de trabalho, ao recrutamento da mão de obra, à luta contra o desemprego, à garantia de um salário que assegure condições de existência convenientes, à proteção dos trabalhadores contra as moléstias graves ou profissionais e os acidentes de trabalho, à proteção das crianças, dos adolescentes e das mulheres, às pensões de velhice e de invalidez, à defesa dos interesses dos trabalhadores empregados no estrangeiro, à afirmação do princípio para igual trabalho, mesmo salário, à afirmação do princípio de liberdade sindical, à organização do ensino profissional e técnico e outras medidas análogas, considerando que a não adoção por qualquer nação de um regime de trabalho realmente humano cria obstáculos aos esforços das outras nações desejosas de melhorar a sorte dos trabalhadores nos seus próprios territórios. As altas partes contratantes, movidas por sentimentos de justiça e humanidade e pelo desejo de assegurar uma paz mundial duradoura, visando os fins enunciados neste preâmbulo, aprovam a presente Constituição da Organização Internacional do Trabalho. Hoje vocês aprenderam um pouco mais sobre a OIT. Espero que todos tenham gostado da nossa apresentação e quem não respondeu a chamada agora, por favor, vem aqui à minha mesa. Boa noite, boa noite. Hoje é festa.